Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, Damares ao vivo com a gente aqui, comigo e com a minha amiga Petrúcia. É isso aí. A gente está finalizando, né, o dia 31 de julho de 2024, em alusão aos 34 anos do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E aí, ninguém mais especial do que Damares para falar sobre os avanços e os desafios dessa política de proteção da criança e do adolescente. Isso mesmo. Então, você será bem-vindo à nossa live. Vai mandando aí o aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa live, que a gente preparou muita coisa boa para vocês. Tenta de novo, Ana, enviar a solicitação. Peraí. A Damares, ela falou que vai entrar. Deixa eu ver. Tem que ver se... Você está seguindo ela, não, né? Não sei Sim. se- Uhum. Mas ela Aqui. não tá, né? Apareceu. Tá? A rede segue. Agora é ela aceitar. Uhum. Isso aí que é difícil para mim. Mas pra mim também. Agora é só ela aceitar a solicitação. Já foi enviada. É. Estamos ao vivo, né? Aguardando Ao vivo e a cores. Isso. A Petrúcia de amarelo, verde e amarelo. Verde e amarelo. Bem Brasil, né? Bem Brasil. Bem Então. rede solidária também, né? Aguardando aí a entrada de Damares, né? Para a gente ter um bate-papo sobre os avanços e os desafios da proteção de crianças e adolescentes. Pessoal, só um momentinho que eu tô enviando o convite pra Damares aqui. Aquele problema técnico. Enquanto o pessoal não entra, vamos falar um pouquinho da Rede Solidária. Talvez tenha Isso. muita gente que está entrando aí que não conhece o nosso trabalho. Nós somos a Rede Solidária, um projeto social que nasceu em 2018, um projeto que foi criado com a ideia de conectar pessoas e projetos sociais. Sim. Foi assim que eu sim. conheci a Petrúcia, né? Exatamente. E foi um prazer conhecer a Dai, porque ela tem um projeto assim fantástico, né, que ajuda outras instituições, né, as OSCs, né, que antigamente chamada de ONGs, né, hoje é Organização da Sociedade Civil, né, e a Dai, ela se propõe, né, essa rede solidária é justamente uma proposta de estar oferecendo apoio, ajuda. suporte, consultoria, né? E foi nessa que eu cheguei à Rede Solidária. Então é um prazer estar aqui colaborando com a Rede Solidária e juntos com a Rede Solidária a gente está trabalhando numa pauta que eu trabalho há mais de 44 anos, né? Na pauta da criança e do adolescente. Então, para mim é um prazer estar aqui. Tudo nosso, Petrúcia, né, poder aprender um pouquinho com você. Nós estamos juntas nessa, né? Uma troca, porque a Dai me ensina, eu ensino ela, e assim a gente vai. E a Damares hoje, como foi ministra, né? Dos direitos, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do qual ministério eu fiz parte, né, como secretária nacional dos direitos da criança e adolescente. Então, para mim é uma honra ter Damares aqui nessa live.
espero que ela entre rapidinho, né, para a gente estar iniciando esse diálogo, essa conversa, né? E falar desses avanços do Estatuto, né, quando a gente pensa que na década de 90 as crianças ainda viviam num período que elas eram consideradas em situação de irregular, né? É como se elas fossem responsáveis por a sua situação. Então, hoje, ela é prioridade absoluta. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essa prioridade absoluta. Será que ela, de fato, ela existe? Ela é real na vida das crianças e dos adolescentes, principalmente aquelas que estão na ponta? Hoje eu recebi um telefonema do Recife, onde uma amiga minha que trabalha com crianças em situação de rua perdeu um adolescente, vítima do tráfico, né? E a família, essa criança vivia na rua, né? Envolvida já com o tráfico pesado, e acaba morrendo, né? Com 14 anos. Olha então, que coincidência triste. É muito triste uma isso. coincidência triste. Hoje, pela manhã, eu tenho família que mora no Pará, uma cidadezinha lá que eu não estou lembrando o nome agora, e eles trouxeram também um caso de um parente deles lá, de 13 anos, que foi assassinado também pelo tráfico de droga. Pois é, então é uma questão também que a gente precisa pensar, né? Os conselhos precisam se debruçar numa política de proteção, de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas, né? Porque hoje a gente não tem essa política que possa trabalhar com esses adolescentes numa comunidade terapêutica, por exemplo. O quanto o trabalho da prevenção é importante, né, Sim, sim, muito, muito importante. Agora vai. Agora deu. Uau! Tá chegando! Oi, Petrúcia! Olá, minha linda! Que prazer falar contigo! Vocês estão me vendo bem? Tá tudo bem? Está tudo bem. Maravilhoso. Primeiro, agradecer do fundo do coração, tanto eu quanto a Dai, a sua aceitação nessa live, né? Então, assim, muito importante. E quero abrir um parênteses aí pelo seu luto ao cacique Cotó. A gente que acompanhou isso, a ida dele ao ministério, né? E a luta dele. Então, me solidarizo com você nesse luto, né? Que você não pôde visitar, né? Mas a luta continua, né? Nessa questão de crianças e adolescentes. Uma grande perda, o Brasil perdeu, nós perdemos, eu perdi. Ele estava bem doentinho, o Petrúcia. O cacique estava com sérios problemas respiratórios já há algum tempo e se agravou. Está um pouquinho frio lá da mata, lá na floresta, está frio e agravou. Ele teve uma pneumonia forte e a partir dessa pneumonia o quadro pulmonar dele agravou muito. Ele partiu, mas deixou um legado, deixou uma história, a gente vai continuar o trabalho dele. Deixou 4 esposas, eu seria a quinta, ele me pediu em casamento. Eu seria a quinta. Ele tem 73 netos, 30 bisnetos, é um homem assim, 27 filhos, um homem incrível, um líder que cuidou do povo, e hoje no sepultamento dele tinha caciques de vários povos, o que mostra o respeito que os outros povos tinham pela liderança do cacique Cotó. Estamos todos tristes, mas ele foi guerreiro, ele foi bravo, foi valente, nos ajudou inclusive a mudar a legislação, você lembra disso? Na proteção das crianças e dos adolescentes, das crianças indígenas. É um dia triste, mas eu também não estou bem de saúde hoje, eu já passei mal. Eu estou num processo de uma crise desde ontem à noite, de enxaqueca, mas estou aqui, estou firme, e é uma alegria estar com você e com a Dai, nessa live tão importante que a gente vai falar da proteção e defesa das crianças também. Muito obrigada.
E eu quero começar com uma pergunta, né, diante dos dados, né, do Anuário Brasileiro de Violência em 2024, de violência contra a mulher e meninas, quais são os principais desafios do ECA para garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes? Petrúcia, eu acho que as políticas públicas vão ter que se adequar à realidade. Quando nós construímos o ECA lá atrás, Petrúcia, em 1990, eu era uma ativista pelos direitos das crianças. Em 88, já na Constituinte, eu era muito jovem, eu estava aqui nos corredores da Câmara, do Senado, conversando com os constituintes sobre a garantia dos direitos das crianças. Então, logo se promulga a Constituição, a gente vem com o ECA em 1990, mas as necessidades das crianças mudaram, e mudam todo dia. As dinâmicas sociais mudam todo dia. Nós até estamos no parlamento, Petrúcia, adequando a legislação de acordo com essas mudanças sociais. Mas há um descompasso entre o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. E a gente vai precisar acertar os passos. Nós vamos precisar nos adequar. Então, as políticas públicas precisarão acompanhar a dinâmica do Congresso Nacional e precisarão acompanhar também a dinâmica do Poder Judiciário. Deixa eu dar um exemplo, Petrúcia. Há 10 anos atrás, a gente não falava de estupro virtual. Hoje, nós temos o estupro virtual acontecendo, a legislação foi atualizada, nós já tipificamos na legislação penal o estupro virtual, o Poder Judiciário já julga com base na nova legislação, mas a política pública de prevenção continua lá atrás, parada. Os gestores não conseguem acompanhar essas mudanças. Então, eu acredito, Petrúcia, que o maior desafio é, de fato, a gente fazer políticas públicas de acordo com as novas necessidades dos meninos e das meninas. E aí, no poder público, a gente tem uma situação para enfrentar, Petrúcia, e você passou por isso, que é a alta rotatividade dos gestores públicos que trabalham com a infância e com a adolescência no Brasil. A cada 2 anos muda tudo, Petrúcia. Não é que muda a cada 4 anos. A gente fala assim, mas a eleição do governo federal é a cada 4 anos. Sim, o governo federal é a cada 4 anos, mas nós temos eleições municipais. Então, a cada 2 anos, a gente tem mudanças lá na gestão da política pública. Ora no município, ora no estado, ora no governo federal. Então, quando a gente capacita uma equipe técnica, que essa equipe técnica começa a trabalhar, que essa equipe técnica começa a fazer entregas, vem uma eleição e muda tudo. Aí você fala assim, mas os servidores concursados permanecem. Mas os servidores concursados são conduzidos geralmente por alguém que é nomeado para um cargo de chefia. Infelizmente. E as decisões estão na mão dos coordenadores, as decisões estão nas mãos dos diretores, as decisões estão na mão dos secretários, que estão na mão do secretário nacional, que está na mão do ministro e do prefeito, e aí vai. E esses cargos são, na sua grande maioria, indicações políticas com uma rotatividade muito grande a cada 2 anos. Você trabalhou comigo, Petrúcia, na Secretaria Nacional da Criança, e quando a gente acabava de treinar um time, tinha que começar a treinar tudo de novo. Tu lembra disso, né? Então, eu vejo hoje, Petrúcia, essa como uma das grandes necessidades. A adequação da política pública, a capacitação do agente na área da execução da política pública e a continuidade. Aí vem um outro problema. Não muda só o autor, o ator,
o agente? Muda os programas, Petrúcia. Sim. A cada 2 anos inventam-se um programa novo. Cada gestor que chega não quer continuar o que o outro já estava fazendo, às vezes projetos e programas muito bem sucedidos, mas não quer continuar, porque não quer dar ibope para aquele que deixou. Verdade. Não quer dar exato. E aí muda-se projetos, programas, políticas públicas, e aí a gente vê esse grande descompasso do poder executivo com o poder judiciário, com o poder legislativo. É verdade, Denise. Você quer completar alguma situação? Eu trouxe alguns dados, Damares. Primeiro, prazer imenso estar aqui, né, participando dessa live com 2 gigantes aqui. Boa. Petrúcia, minha amiga aqui de BH, Damares aí em Brasília. Eu trouxe alguns dados aqui básicos, né, mas que traz para a gente uma certa indignação e tristeza, que só em 2024, o ano ainda não acabou, né? Já foram registrados mais de 11.692 denúncias de violência contra criança e adolescente no Brasil. Então, assim, estamos ainda no meio do ano e já foi registrado mais de 11 mil, quase 12 mil denúncias. Isso que foi registrado, né? E aí é assustador, Dai, porque a gente sabe que menos de 10% das ocorrências são registradas. Exatamente. O que nos deixa triste que o que você está falando aí é menos de 10%. Então, se tu está falando em 11 mil, precisamente foram mais de 110 mil E ocorrências. no outro dado, Então, é muito. Então, o número da violência contra a criança, ele é muito grande no Brasil. E tem gente que fala assim, não, o que cresceu foi a notificação, não foi a violência. Nós temos que ter muito cuidado com esse discurso, Thay, porque realmente a notificação tem crescido muito, os canais de recebimento de denúncias estão sendo aperfeiçoados cada vez mais, as pessoas estão acreditando mais no conselheiro tutelar, na polícia, no delegado, na assistente social. Então, as pessoas estão acreditando mais. Então, realmente, está tendo mais denúncias. Mas eu preciso dizer que, infelizmente, o que cresceu mesmo foi a violência contra crianças e adolescentes no Brasil. E aí, como eu falei lá no começo, novas modalidades de violência. Eu vou falar de uma aqui, que inclusive o registro é muito alto, que é o cyberbullying. Nós não tínhamos, há alguns anos atrás, Odai, o cyberbullying. E a gente vai ter que enfrentar isso. Uma outra violência que está acontecendo muito hoje, e aí eu quero falar de uma nova lei também, aprovada agora, final do ano de 23, e sancionada só em 24, que são as práticas de incitar os meninos e meninas a se automutilarem e a se suicidarem. Então, a gente tem aí práticas, novas modalidades de violência contra a criança. Por exemplo, hoje, infelizmente, a criança, às vezes, é agente da sua própria agressão. Nós não tínhamos um nude no passado. Hoje a gente sabe que o nude é uma violência sexual contra a criança e adolescente. E a gente tem pesquisas que falam aí que crianças entre 8 e 12 anos, mais de 60%, já fizeram pelo menos uma vez na vida um nude. E esse nude depois se vira contra ela. É uma arma contra ela. Então, o que quero dizer? A violência antiga, que a gente dava o nome de negligência, maus tratos, violência física, tortura, a exploração sexual, o abuso sexual, elas existem, continuam crescendo, e agora a gente tem outras novas modalidades de violência contra a criança. E a gente vai ter que se encontrar, Dai. Todos nós ter que parar esse grande ônibus que é Brasil e nos organizar e enfrentar com muita coragem a violência contra a criança no Brasil. Porque ou a gente interrompe esse ciclo de violência contra crianças no Brasil,
ou a gente interrompe esse ciclo de violência. Não tem opção B. Nós vamos ter que nos levantar como sociedade, como nação, como gestores, como parlamentares e como igreja no enfrentamento à violência contra criança e adolescente. É isso aí. Damares, eu vou lembrar um pouco quando nós chegamos à gestão Bolsonaro, né? E você, enquanto ministra, né? Quantos kits de equipagem de conselho tutelar a sua gestão enquanto ministra entregou? Porque eu lembro que a gente foi em Aracaju, os conselheiros tutelares estavam fazendo diligência de jegue e alugando bicicletas, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? E como que você avalia essa atuação dos conselheiros tutelares nesse cenário? Petrúcia, os conselheiros tutelares, durante a nossa gestão, eles foram acolhidos, valorizados e elevados a um patamar de heróis das crianças. Porque você sabe que não era assim que eles eram tratados. Quando nós chegamos no Ministério, você lembra como que era o Disque 100, o desmande que era, o sucateamento que era o Disque 100 e a forma como os conselheiros eram tratados. Eu lembro que assim que nós assumimos, Petrúcia, o diretor de uma grande montadora, não vou falar o nome, nos procurou e disse assim para nós: pelo amor de Deus, tirem os carros que estão em nossos pátios. Os carros estavam comprados e não estavam sendo entregues. Tu lembra disso? Sim. Então, os pátios das montadoras, e você sabe que não só montadora, como concessionária, o pátio é caro. Então, os nossos carros de conselhos tutelares estavam ocupando pátios de montadoras, pátios de revendedoras, e eles começaram a botar lá fora, na chuva, no sol, os carros, porque as prefeituras e o Ministério não ia buscar. Eram mais de 700. E aí, inclusive, estavam com adesivo do governo anterior ao anterior, porque nós sucedemos o governo Temer, mas tinha carro do governo Dilma parado. Tu lembra disso? A gente teve que, inclusive, que entregar carros com adesivos do governo Dilma, porque eu fui contra arrancar o adesivo, porque quando você arranca, você danifica o carro. Então a gente entregou daquele jeito, porque a necessidade era que o carro chegasse até os conselhos tutelares. E a gente viu conselheiro atendendo de bicicleta, conselheiro atendendo de jegue, conselheiro atendendo a pé. E nós trabalhamos para equipar esses conselhos tutelares no Brasil inteiro. E aí foi uma luta. Tanto nós entregamos muito, aí veio a pandemia, que as montadoras não tinham carro para entregar, aí já é um outro enfrentamento, deixamos um monte comprado, mas eu posso falar com certeza que foram milhares e milhares de carros que nós entregamos no Brasil inteiro. Mas não era só o carro, tu lembra, Petrúcia, que era o carro, dentro do carro tinha que ter a cadeirinha da criança, o carro tinha que ter um porta-mala grande, porque tem que caber uma cadeira de roda, caso a gente atenda uma criança cadeirante. Junto com o carro ia o kit do conselho, 5 computadores, a impressora, o bebedouro. Então a gente equipava o conselho tutelar para dar um mínimo de condição para o conselheiro fazer o seu trabalho no dia a dia. Mas além da equipagem, nós trabalhávamos na formação, na preparação, na qualificação do conselheiro tutelar. E o diálogo com os prefeitos. Por quê? Nós tínhamos prefeitos que tinham resistência aos conselheiros tutelares. Você sabe disso, Petrúcia? Nós tínhamos cidades do interior que o conselheiro tutelar tinha mais voto que os vereadores. Aí os vereadores achavam que os conselheiros eram uma ameaça política no município. Então a gente teve todos esses desafios na gestão, mas a gente trabalhou na qualificação, na entrega do equipamento e, mais que isso, passando para o Brasil a imagem do respeito e da necessidade de um conselheiro tutelar
lá no município, lá na ponta. O quanto foi importante isso, né? Nós tivemos uma movimentação muito bonita, acho que no Brasil inteiro, né, de eleger novos conselheiros também. Aqui em BH teve, de fato, o conselheiro que teve mais votos que vereador. E somos uma cidade grande como BH e eles têm feito um trabalho gigante, né, Pedro? Ontem, inclusive, estávamos nós com 2 ex-conselheiras tutelares, né? Sim. Fazendo um bate-papo bem legal aqui para Belo Horizonte. E a gente sabe também da importância, Damares, dessa conexão com os projetos sociais, né? Então, essa conexão entre os projetos sociais, né, que nós do terceiro setor representamos muito bem, juntamente com os conselheiros tutelares e todos os equipamentos públicos disponíveis, né, para defender as nossas crianças mesmo, essa união, essa junção, eu acho que é muito relevante, né? Você disse uma coisa muito significativa, Dai, que é o número de pessoas que foram para as urnas votar em conselheiros tutelares. Essa última eleição, batemos recorde. Mas foi um trabalho feito por nós lá atrás. Não foi isso, Petrúcia? Sim. Nós trabalhamos no Brasil, incentivando o Brasil a ir para esse processo eleitoral. Então, aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas saíram de manhã de suas casas e foram para as urnas. Numa quantidade assim, parecia uma eleição de governador aqui em Brasília. Isso aconteceu no Brasil inteiro. As pessoas saíram, ninguém nem falava em eleição de conselho tutelar. Eu me lembro que nós temos um bairro grande aqui em Brasília, que é o Lago Sul. Em umas 5 eleições atrás, o conselheiro ganhou com 4 votos. 4! Porque só 4 pessoas foram na urna votar. Esse ano, não. A cidade inteira foi para as urnas escolher os nossos conselheiros tutelares. Isso é um reflexo da sociedade. Então, a eleição do Conselho Tutelar é uma resposta que a sociedade está incomodada com a violência contra a criança e adolescente. E os gestores vão ter que entender esse recado. Os parlamentares vão ter que entender esse recado. Espera aí. Está acontecendo alguma coisa, o povo está preocupado com a violência contra a criança. Então, eu acho que, inclusive, nessa eleição municipal agora, Thay, os nossos candidatos vão ter que apresentar uma proposta para o enfrentamento à violência contra a criança lá no município. Não fique esperando só o ministro e o presidente da República. O vereador tem que apresentar proposta, o prefeito tem que apresentar proposta. Eu acho que os candidatos a prefeitos agora já tinham que anunciar quem vai ser seu secretário da criança. Verdade. Porque aí, Petrus, a gente tem um monte de município que não tem nenhuma coordenação da infância, nenhuma secretaria da criança. Então, a sociedade agora vai ter que cobrar do prefeito. E aí, prefeito, você está falando que vai fazer rua, mas você vai fazer o quê mesmo pelas crianças da cidade? Então, a sociedade vai ter que cobrar agora uma proposta dos vereadores, dos prefeitos na eleição municipal. Com certeza. Porque se a gente não cobrar agora que eles apresentem, como é que a gente vai cobrar que eles façam lá na frente? Então, essa eleição municipal ela vai precisar ser um grande exercício no Brasil de o que vão fazer para a criança. E aí, quem está nos assistindo aqui, liga lá para o seu candidato a vereador, pergunta a ele qual é a proposta dele. Manda ele apresentar nas redes sociais dele o que ele vai fazer por criança. E se vereador disser que vai construir creche, tu pode chamar de mentiroso. Que constrói não é vereador, é o prefeito. É o prefeito. Tá? Então, cuidado com as promessas também infundadas. Então, vamos exigir que a legislação municipal seja adequada, vamos exigir que o vereador acompanhe a execução da política pública, vamos exigir que o vereador feche o cerco contra o agressor no município, que o prefeito apresente proposta de política pública para a criança agora em 24. Porque para 26, pode deixar que nós vamos apresentar. Não é isso, Petrúcia? Com certeza. Em 26... quem vai decidir a eleição em 26 serão as crianças. O candidato a presidente da República que não tiver uma proposta para criança, nós vamos trabalhar contra ele muito. É isso aí. Vai ter que estar na balança a proposta, porque não dá mais para a gente ter candidato a presidente da República que não fala uma única vez a palavra criança, Petrúcia. Não apresenta uma proposta para a infância. Então a gente vai ter que conscientizar o Brasil de que só vai ser presidente do Brasil quem mostrar o que vai fazer pela infância no Brasil. Isso mesmo.
E a criança é a base, né, o Damares? E quando você está falando dessas questões, me veio a situação de Marajó, né? Quais as políticas públicas hoje que estão acontecendo nos 16 municípios de Marajó? Porque na nossa época tinha o Abraço Marajó, né? E foi tão impactante naquele dia que nós chegamos naquele ginásio lá, com as mães com os cartazes assim, salve a nossa família, salve as nossas crianças. Foi de chorar, foi impactante. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa situação. Petrúcia, o que aconteceu com o Marajó foi exatamente o que eu falei aqui atrás agora. Cada um que chega não quer dar continuidade ao que está dando certo. Então, nós tínhamos o programa Abraço Marajó, instituído por decreto presidencial, e que tinha na esplanada dos ministérios um comitê gestor, e nesse comitê gestor tinha 16 ministérios. Olha que programa grandioso. Aí o atual governo pensou o seguinte: se a gente continuar isso aqui, nós vamos fazer o povo lembrar da Damares e do Bolsonaro. Então vamos acabar com isso aqui, vamos dizer que ela é louca e vamos criar um outro. Então eles demoraram 1 ano para acabar e 1 ano para criar um outro. Nesse 1 ano o povo ficou abandonado, Petrúcia. Tudo para não dizer que a gente tinha razão. Agora o que me deixa chateada, Petrúcia, é que nós demoramos também um tempo para construir aquele. Nós não chegamos lá inventando o que tinha que ser feito. Nós fomos para lá fazer o diagnóstico socioeconômico, tu lembra disso? Quantas reuniões com comunidades, com prefeitura, com o povo, com o conselheiro tutelar, com assistente social, secretário de educação, secretário, tudo. Nós tivemos que fazer 1 ano de diagnóstico junto com o BNDES, construir o programa, chamar os prefeitos, chamar o governador, secretários de estado, secretários de município, igrejas, instituições. Nós envolvemos todo mundo quando a gente constrói o programa, que a gente lança ele ali em março de 2020, 2 semanas depois é decretada a pandemia. Tu lembra disso? Mas mesmo com a pandemia, a gente fez muito, porque o programa, ele falava, por exemplo, de energia elétrica. Como é que eu enfrento violência contra a criança sem energia elétrica, Petrúcia? Chega a soar como hipocrisia ir lá numa cidade como Melgaço, lá numa cidade pequenininha lá do Marajó, e dizer o seguinte: Disque 100. Vão discar da onde? Que telefone eles têm para ligar para o 100? Liga celular. Mas vai carregar a bateria do celular aonde se não tem energia elétrica, Petrúcia? Então não dá para falar o combate à violência contra a criança sem levar energia elétrica para a cidade. Aí eu me lembro que só numa ordem de serviço, nós levamos lá, e tu lembra disso, o ministro de Minas e Energia, numa ordem de serviço, assinou 700 milhões de reais para energia elétrica para o Marajó. Junto com a energia elétrica, a gente levou a conectividade. Como os meninos vão fazer faculdade online se não tem conectividade naquela região? Então, assim, era um programa que tinha energia elétrica, a saúde, a educação, saneamento básico, empregabilidade, capacitação técnica, emprego, geração de renda. Era um programa completo. Não se enfrenta a violência contra a criança no Marajó sem emprego para o pai e para a mãe. E foi isso que a gente fez. Mas o atual governo foi lá, desfez tudo e gastou tempo me xingando. O desgaste. Esse governo, esse ministro que está aí, perdeu o tempo falando mal de mim. Me esquece, gente. Me esquece, vão trabalhar. Petrúcia, o Ministério Público Federal do Pará, entrou com uma ação contra mim para eu indenizar o povo do Marajó em 5 milhões de reais, porque eu falei de abuso. Só, Petrúcia, que a primeira vez que eu vi falar do Marajó foi em um livro. Em 1992, já tinha um livro falando dos abusos sexuais no Marajó. Eu cheguei na Câmara em 1998. De 98 a 2018, teve 2 CPIs na Câmara e no Senado para investigar o abuso no Marajó. Não fui eu que denunciei.
Eu vi na CPI, eu vi nas comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado, audiência pública, viagem, falava-se tanto e não se fazia nada. Na hora que eu tive a chance de ser ministra, eu disse, eu não vou falar, eu vou fazer. E a gente fez. E você estava lá. Nós ficamos naqueles barquinhos, quantos dias, Petrúcia, para cima e para baixo, naqueles rios, Petrúcia? De 2 em 2 meses mandavam uma equipe lá para capacitar o pessoal, né? Você queria te colocar até como rainha do camarão, né? Eu ganhei, pois é, lá naquela cidade, eu esqueci o nome, eu ganhei o título de rainha do camarão. Petrúcia, nós colocamos o Disque 100 dentro do barco da Caixa. A Caixa Econômica tem um barco que viaja naquelas cidades para fazer o pagamento do Bolsa Família e do BPC. Dentro do barco da Caixa tinha agora uma salinha só para o Disque 100. A nossa ouvidoria, ela era itinerante. Um funcionário do Disque 100 dentro do barquinho da Caixa para conversar com a população. Então, a gente fez tanta coisa. O que estou vendo lá hoje? O Ministério Público Federal, cheio de ideologia, entrou com uma ação contra mim, mas o Ministério Público Local fez uma nota dizendo de tudo que acontece naquela região e que precisam de ajuda. Então, tá aí. Eu estou sendo julgada, eu estou sendo investigada, porque eu falei o que o Brasil inteiro sabia, que no Marajó tem a violência contra a criança, tem a violência sexual, mas tem as outras violências, Petrúcia. O não acesso à educação é violência. O não acesso à saúde é violência. E nós falávamos de todas as violências contra crianças e adolescentes lá no Marajó. Mas foi preciso também aparecer uma jovem para cantar uma música e despertar a indignação, né? Porque até então a Damares era taxada como uma louca, né? O porquê que ela falava de coisas absurdas. Eu lembro de uma matéria da Xuxa, não sei nem se posso citar, mas né, uma apresentadora que debochou e assim, como, né? E aí vem uma cantora, que eu tenho certeza que Deus levantou essa cantora como um hino, né? Falando sobre a questão de Marajó, e aí houve um despertar, quase que espiritual, né? Todo mundo falou, nossa, realmente Marajó acontece abusos, né? Contra criança e adolescente. E aquilo foi daí um recado para mim, porque assim, eu me silenciei. Em 2023 eu cheguei no Senado e eu tomei posse 16 horas do dia 1º de fevereiro, às 8 da manhã do dia 2 já tinha processo de cassação contra mim. E os meus advogados diziam, enquanto os processos não terminam, você vai ter que se silenciar. E eu fiquei em silêncio. E aí, o meu silêncio, Deus vai lá no interior do Pará, na cidade de Redenção, pega uma menina humilde, com um violão, uma bandeira nas costas, vai no reality show e fala uma frase na música dela. E o João, que desapareceu no Marajó. Essa menina com um violão e uma frase fez mais que eu 4 anos como ministra. A revolução que essa menina fez no Brasil, ela não tinha ideia do que ela estava fazendo. Mas ali foi um recado para mim, Dai, para você e para Petrúcia. Se a gente se calar, Deus vai levantar outra pessoa. Mas quem vai pagar o preço somos nós. Quem vai pagar o preço somos nós. Então, aquilo que aconteceu com aquela menina foi um recado de Deus assim, Damares, está com medo do quê? Eu tenho pressa, as crianças do Marajó têm pressa. Se você se calar, eu vou levantar o improvável para falar pelas crianças, mas não se cale. E aí eu aprendi a lição e já assumi o risco. Se tiver que ser presa, serei. Se tiver que morrer, serei. Mas eu não vou me silenciar mais com relação às crianças do Marajó, com relação às crianças Yanomami, às crianças indígenas, às crianças do Brasil. Estou enfrentando o crime organizado. Vocês sabem que
tem o tráfico de crianças no Brasil. Hoje o governo federal divulgou o relatório do tráfico humano no Brasil. Vocês sabem que tem a exploração sexual, vende-se imagens de pedofilia na internet, tem gente rica, gente poderosa, crime organizado tem muita raiva de mim. Eu estou trabalhando para endurecer as penas, para aprimorar a lei. Esses cabras têm que morrer na cadeia, têm que cumprir a pena sem direito a regime de progressão de pena, sem direito a saidinha, sem direito a condicional, tem que cumprir os 30 anos trancados. Então eu estou lutando por isso, por conta disso, sou perseguida, ameaçada, estão dizendo que vão me matar, mas eu aprendi a lição. Se eu me calar, Deus vai levantar outra pessoa, mas eu vou pagar o preço e Ele vai cobrar de mim. Uau! Conte conosco, viu, Damares, nessa luta, nós estamos juntas. Outra pergunta sobre o programa Luz da Infância. Na Operação 10, aconteceu assim, em 18 estados brasileiros, 5 países, e foram cumpridos 125 mandatos de buscas e apreensão, né? E houve prisão de 48 pessoas em flagrante, com 4 terabytes de material pornográfico analisado. Qual a situação desse programa hoje, Damares? Então, Petrúcia, você vai lembrar que nós tínhamos no governo anterior operações integradas, que eram operações lideradas pelo ministro da Justiça, que envolvia a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e também Interpol, quando o caso se referia a tráfico e quando se referia à exploração sexual internacional. E a gente tinha muitas operações, Luz da Infância era uma delas, Petrúcia. E eu me lembro que teve uma operação que eram 2.000 municípios ao mesmo tempo prendendo, e aí eu ficava na sala de operação lá da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando os estados fazendo as prisões. Eu ia dar entrevista junto com o ministro da Justiça, tu lembra disso, Petrúcia? Sim. A gente não sabia onde começava o nosso ministério, onde terminava o Ministério da Justiça. Tanto o ministro Moro, como o ministro André, como o ministro Anderson Torres, o diretor da Polícia Federal, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive está preso, o homem que mais nos ajudou com a Operação Luz da Infância está preso, porque suspeitam que 2 ônibus na Bahia foram parados no dia da eleição. Esse homem está 1 ano preso. O diretor da Polícia Rodoviária Federal, que estava nas estradas prendendo pedófilo e traficante de criança. Então, a gente tinha operações policiais desencadeadas o tempo todo e eram operações integradas, Petrúcia. Hoje a gente vê aí, tem a operação da Polícia Federal, tudo, mas a gente não vê com o mesmo dinamismo que tinha no governo anterior. E a gente também não vê muito investimento na área de segurança. Então a gente vai precisar, Petrúcia, cobrar mais operações policiais para colocar na cadeia esses bandidos, para prender esses traficantes, estupradores, agressores de criança. Lembrando, Petrúcia, que a gente não fazia só com criança, não. A gente fazia com idoso, lembra? A Operação Maria da Penha também. Eu me lembro que numa única operação, 12.000 agressores de mulheres foram presos. 12.000 numa operação. Quantos mandatos foram cumpridos numa Operação Maria da Penha? Então, assim, Petrúcia, na área da segurança, nós chegamos a um número, e não é só falação, a gente prova. Quando nós assumimos em 2018, eu me lembro que antes da gente tomar posse, que eu fui te buscar para ser nossa secretária, nós tínhamos um relatório que eram assassinadas por dia no Brasil em 2018, 32 crianças e adolescentes. Tu lembra disso, né? Era o pior quando a gente entrega ser criança, né?
Menina, Exato. Nós matávamos mais crianças que países em guerra. Morria mais crianças no Brasil que na Síria, você lembra disso? Então, Petrúcia, o que acontece? Quando nós entregamos o número de crianças que morreram por morte violenta, em 2 anos caiu 43% no Brasil. verdade. Isso foi tão inédito. E assim, mas não, qual é a fonte? O DataSUS. O registro de atestado de óbito. A nossa fonte foram os atestados de óbitos. A gente teve acesso aos atestados de óbitos naquele período e a causa mortes. As crianças e adolescentes que morreram por mortes violentas, com base em boletins dos atestados de óbitos, caiu. Nossa, será que travou? Deu uma travadinha. Ah, o dela. Só o dela que travou. Deu uma travadinha aí, espero que volte, porque tem muitas informações, coisas assim fantásticas que na nossa gestão aconteceram. Tá ouvindo agora, Petrúcia? Voltou? Sim. Então, Petrúcia, a gente provou com números que o trabalho estava dando certo. E eu espero que eles parem de falar, parem de ficar perseguindo o governo anterior. Já passou, vire a página, vão trabalhar, vão cuidar de crianças. Sei. A Day agora vai fazer uma pergunta para você. Dado que crianças não votam, né? Como o Congresso brasileiro pode atuar de maneira eficaz para enfrentar o crime, né, de violências sexuais contra criança e adolescente, incluindo a exploração sexual e também o trabalho infantil? Ô, Day, a gente vai ter que mudar o Congresso Nacional. Nós vamos ter que eleger mais parlamentares com compromissos com essa pauta. Mais parlamentares. Tem hora que lá no Senado eu fico gritando sozinha, Day. Fico gritando sozinha. Então, assim, criança não tem sindicato para ir lá gritar por elas. Não tem Associação Nacional de Criança. Não tem marcha de criança na rua queimando bandeiras. Não tem greve de criança. Então, as outras categorias todas têm representações. E as crianças? Então, o que nós vamos ter que mudar é um Congresso Nacional mais pró-infância. Que isso fique no coração de todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos agora, em 26, ter eleição para senador. Cada estado vai eleger 2 senadores. 2. Então, na hora de escolher os senadores, vejam o que ele já fez pela criança. Na hora de eleger seu deputado federal, estadual, veja o que eles estão fazendo pela infância. Então, nós vamos ter que mudar o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, com mais parlamentares comprometidos com a infância. Hoje, o que está acontecendo? Nós temos projetos de lei tramitando na casa, mas tem projeto de lei que não anda. Eu vou falar um, que a Petrúcia vai lembrar. A Lei Moadi, que trabalhamos tanto para aprovar, né, Petrúcia? A Lei Moadi, que é a lei que protege crianças indígenas do sacrifício. Essa lei foi escrita em 2007, o projeto de lei. Fui eu que escrevi em 2007 como assessora. Só foi aprovado na Câmara em 2015. E ele está parado no Senado desde 2015. Nós estamos em 2024. Já estou indo para 1 ano e meio de senador, eu não consigo aprovar. Como é que um projeto de lei que salva a vida de criança indígena está tramitando desde 2007 no Congresso Nacional? Está faltando o quê? Compromisso e vontade política para aprovar uma lei dessa. Então, assim, nós vamos ter que ter... Está aprovando muita coisa? Está. Nós estamos aprovando. Com muita luta. Mas o Congresso Nacional poderia ser mais pró-infância. Eu tenho... Para você ter uma ideia, Petrúcia, no Senado tem comissão de tudo. Comissão do meio ambiente, de educação, de segurança, relações exteriores. Tem comissão de tudo. Não tem uma comissão da infância no Senado Federal. Está explicado.
E a gente tem que cobrar mesmo, porque acaba que, assim, tanto, vou falar nós da direita, né? A gente tem visto uma movimentação de muita gritaria sobre questões ideológicas e pessoas que estão lá nos representando, até pessoa que eu votei também, fala-se pouco sobre questões de leis de proteção da infância. Então, isso, né, que fica registrado aqui. A gente precisa, sim, cobrar que as pessoas passem a se interessar e falar sobre isso. Você trouxe para a gente cobrar sobre o prefeito, pode ter certeza que aqui em Belo Horizonte, o meu candidato, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, ele será cobrado nessa pauta que protege a criança e adolescente, né, e que ele coloque pessoas... Acho que, inclusive, a rede deveria, você e Petrúcia, chamar todo mundo da rede e vocês fazerem uma carta compromisso. Exatamente. Para os candidatos assinarem. Aqueles que não assinarem, vocês exponham. Mas eles assinarem, eu como candidato me comprometo que se eleito for, farei isso, isso, isso pela criança. E divulgue na rede quem assinou, quem não assinou. E depois cobrem, que seja um documento que ele assine, e eu ainda digo mais, reconheça a firma do cabra, reconheça. Publique. Faremos isso. A gente faz isso, no Movimento Brasil Sem Aborto, a gente faz isso do Brasil Sem Aborto para os candidatos a deputados que são contra o aborto assinarem um documento público com a gente. Agora, por exemplo, Dai, vocês vão ter que cobrar nesse documento que o candidato a prefeito e a vereador também fale sobre crianças com autismo. Nós não estamos tendo política pública para crianças com autismo. Os pais estão desesperados. As mães atípicas estão abandonadas. Então, eles vão ter... Eu sou secretária nacional do Movimento de Mulheres do meu partido. Todas as mulheres candidatas do meu partido, agora para vereadoras e prefeitas, já estão assinando um documento público que vão, na sua cidade, fazer uma revolução pela criança com autismo. Então, nesse documento de vocês aí, coloque isso. Damares, muito importante essa live. Inclusive, sábado, não sei se é sábado, dia 10, nós teremos uma reunião com o pré-candidato a prefeito aqui de Belo Horizonte.